10. Hoje em dia a gente pensa assim que o rico está mais longe de Deus, né? Quem é mais rico, mais menos pensa. Ciclos, né? Começa com esse pensamento. Eles vão e falam assim: ó Deus, Jesus, se é difícil para ele que é rico entrar no reino dos céus, imagina da gente que é pobre. Aí Jesus ele vai falar uma coisa interessante: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele vai falar ainda que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar. E no sentido de que para eles o rico era mais fácil. E Jesus ele fala, essa parte que Jesus fala, para o homem é impossível. Pra gente, pela nossa própria força é impossível a gente alcançar os céus. Pelo nosso próprio braço. Porque se desde pequena a nossa natureza é contaminada pelo pecado, desde Adão, né? A liberdade é desproporcional, assim, o pecado sempre é mais forte. Se a gente for tentar lutar contra o pecado, contra a nossa própria força, a gente sempre perde. Porque a gente tem a liberdade de escolher, mas o pecado ele sempre vai estar mais forte. Por isso precisou de Cristo. Porque a gente só fala assim, Jesus morreu no nosso lugar, ele deixou o exemplo. Ele não deixou não só o exemplo, mas por isso que a gente chama ele de Salvador. É porque ninguém que pode se salvar sozinho precisa de um Salvador. Ninguém que está na água e saiba nadar precisa de um salva-vidas. Mas é por isso que a gente precisa de Cristo. Porque Deus olha para nossa condição assim, e não tinha um justo sequer. Ninguém que poderia, que fizesse o bem, ninguém que buscasse a Ele. É por isso que Ele envia o único Filho dele, Jesus Cristo, o justo. E aí que é lindo o amor de Deus, né? Tem um versículo que Paulo vai falar assim, pode alguém dar a vida por alguém bom. Ou pode alguém dar a vida por alguém que se considere justo. Mas Deus, ele prova o amor dele por nós, dando a vida do seu único filho quando ainda éramos pecadores. E ser pecador não é pouca coisa, não. É você ofender o Criador do universo. Aqui a gente atribui níveis ao pecado, né? Mas não tem níveis. Todos os nossos pecados ofendem a Deus, nos separam dele, e é justo ele nos condenar por ele. E aquele que crê em Cristo recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem para nos convencer do pecado, da justiça, que esse mundo já está, e do juízo. Do julgamento de Deus, da justiça, e ele nos convence. Sabe uma parábola que eu acho linda na Bíblia? Quando Jesus fala sobre o publicano e o fariseu. E ele vai falar isso para quem gosta de se auto-justificar, né? Ou que tenta se justificar sem ele. O fariseu estava lá, Senhor, eu oro, jejuo, dou meu dízimo, faço isso, aquilo, outro, eu não sou igual esse publicano, pecador aí. Eu sou melhor do que ele. Aí o publicano, no canto dele, não olhava nem pro céu, mas batia no peito e falava assim, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um miserável pecador. Aí Jesus faz uma pergunta para quem ele está contando a parábola, quem foi justificado? O fariseu ou o publicano? O Velho Testamento traz bastante da lei. Então por isso que é difícil quando você vê um Deus de justiça. Legal que eu tava lendo com uma amiga Levítica, ela tinha acabado de se converter, assim, de crer no Evangelho. E aí ela falando, nossa, mas Levítico, tanta lei, se não fazer, quem quebra tem maldição, né? É sempre aquela questão de você ver a penalidade. Mas aí quando Jesus mostra, ele fala que a lei foi cumprida nele. E ela veio para mostrar que a gente não conseguiu cumprir, e a justiça e a ira de Deus caíram sobre ele, para que não caísse da gente. Então, a lei mostra o caminho. Mas quando você tem vida em Cristo, que aí você consegue realmente andar, porque ele é o próprio caminho, né? Acho que nos tempos de hoje tá mais difícil.